A dependência química existe desde o início da humanidade. É o uso frequente e exagerado de drogas, fazendo com que vínculos afetivos e sociais sejam rompidos. De acordo com pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, ao menos 28 milhões de pessoas no Brasil têm algum parente com dependência química. Mas quando a dependência química atrapalha o convívio social? Quando perceber que a situação está fugindo do controle? Vamos conversar sobre essas e outras questões a partir de agora no Viva Saúde. Fique ligado. Dependência química é o tema do programa de hoje. Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos o psiquiatra Ricardo Henrique. Primeiramente, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Márcia, pela oportunidade de estar aqui com você e com os telespectadores que irão assistir a esse programa. Ricardo, o que é dependência química? Quando a gente pode perceber os primeiros sintomas, as primeiras manifestações que uma pessoa está se tornando dependente? Basicamente, a dependência química é exatamente quando o consumo de uma determinada substância passa a dominar o comportamento de uma determinada pessoa. Então, a gente vê que uma pessoa que antes conseguia manejar o uso de uma substância, não mais consegue organizar o consumo na sua vida, né? Então, ela passa a deixar de lado determinadas tarefas, determinados compromissos que ela fazia com muita desenvoltura, por exemplo, as suas obrigações no trabalho, suas obrigações na escola, as suas funções dentro da sua família, dentro da sua casa, em detrimento do consumo daquela droga, né? E ela passa, por exemplo, a não mais conseguir cumprir horários, ela não mais começa a cumprir compromissos, exatamente porque ela coloca a substância, o consumo, né, como uma prioridade na vida dela. Existe uma urgência muito grande para que ela faça o uso daquela substância. Inclusive, existem sintomas que são corporais, que são físicos, que fazem com que a pessoa vá cada vez mais sendo impelida, sendo dirigida para o consumo daquela droga. Outro exemplo é a tolerância, que é exatamente a pessoa vai ficando com o organismo cada vez mais forte para aquela substância. Uma pequena quantidade daquela substância era capaz de trazer o efeito, por exemplo, com a bebida, né? Alguém que não tem hábito de beber, fazer uso de bebidas alcoólicas, às vezes 2, 3 latas de cerveja já começa a sentir os efeitos da embriaguez e com o passar do tempo a pessoa vai ficando mais resistente e precisa de quantidades cada vez maiores para conseguir atingir aqueles efeitos. Isso seria também um sintoma da abstinência e da dependência. E um outro seria a abstinência, que toda vez que ela interrompe o consumo habitual de uma determinada substância, ela passa a ter sintomas, né, que fazem com que ela busque a substância exatamente porque existe um desconforto muito grande, né, pela ausência da substância no seu organismo. Então, você deu uma pinceladinha de leve, deu a entender que as pressões do dia a dia, né, de repente alguma decepção também, isso faz com que as pessoas façam da droga um vício, né? Isso. Elas acabam, aliás, uma fuga, na verdade. Elas acabam migrando, digamos assim, para as drogas devido às decepções, problemas, digamos assim, de foco, vamos botar assim, emocional. É que, na verdade, quem está desenvolvendo um padrão de dependência química vai recorrer à droga em várias situações, inclusive nas situações de estresse. Então, ela pode, por exemplo, até estar tentando conseguir controlar o consumo, mas aí ocorre, por exemplo, uma briga familiar, onde tem uma perda de um emprego e é nas drogas exatamente que ela vai buscar o refúgio, porque é dessa maneira, é essa vinculação que ela termina fazendo. Tudo que antes ela conseguia fazer sem a droga, ela agora passa a fazer com a droga ou a droga passa a assumir uma prioridade na vida dela. Quais as drogas causam mais dependência, doutor? Quais aquelas que viciam mais rapidamente?
Na verdade, existe uma quantidade muito grande de substâncias, nem sempre é tão fácil a gente dizer qual é a que provoca mais, qual é a que provoca menos, até porque isso vai depender de pessoa para pessoa. Porque algumas características, como por exemplo, disponibilidade da droga, né? Alguém pode, a gente pode até imaginar que uma determinada substância tem um determinado perfil de gerar mais dependência do que uma outra, mas existe uma outra que tem um poder menor de dependência, mas está mais disponível para uma determinada pessoa, né? Então, a gente tem que avaliar caso a caso. Mas quando a gente pensa no nosso meio, né, a gente vai ver que o álcool, o cigarro, né, a cocaína, principalmente no formato de crack, né, que tem termina tendo um padrão de dependência maior, um poder de dependência maior. E esses são os principais problemas de saúde pública quando a gente pensa, por exemplo, em serviços que atendem especificamente pessoas que têm dependência química. E quais as consequências dessas drogas no organismo de uma pessoa? A gente, na verdade, vai ter dois efeitos. Um deles é o próprio efeito da substância, né? E aí vai depender de substância para substância. Por exemplo, se a gente imagina o álcool, a gente vê que a pessoa está muito mais predisposta a ter problemas de fígado, problemas de pâncreas, também está mais predisposta a ter exatamente os problemas em virtude da síndrome de abstinência. Ela fica predisposta a ter crises convulsivas, né? As questões nutricionais também, porque muitas vezes a pessoa deixa de fazer um consumo adequado de alimentos e em virtude do consumo da bebida alcoólica. Quando a gente pensa no cigarro, a gente vai pensar principalmente nas doenças pulmonares, mas a gente sabe que na verdade existem dezenas de problemas de saúde que estão catalogados já em virtude do tabagismo. E quando a gente pensa especificamente na cocaína e no crack, a gente vai pensar muito nos problemas cardiovasculares que vão acontecer em virtude de uma intoxicação, tanto que se fala muito da overdose de cocaína, né, que são exatamente quadros em que a pessoa consome uma quantidade maior do que era habitual para ela e ela termina tendo problemas graves e pode inclusive morrer por complicações cardíacas. E a maconha, que é uma das drogas mais consumidas? A maconha, inclusive, existem muitas polêmicas em cima dessa substância. Um problema que, na verdade, é muito complexo hoje em dia, que a gente fica muito preocupado, até porque as pessoas ingressam no consumo da maconha muito frequentemente, ainda na adolescência, que essas pessoas que começam a fazer o consumo de maconha em idades muito precoces estão mais predispostas a doenças psicóticas, por exemplo, a esquizofrenia. Então, aumenta o risco de esquizofrenia em pessoas ainda que estão em idades tão jovens, né, quanto crianças, adolescentes, e os estudos vêm mostrando realmente que isso acontece. Quais as formas de tratamento, doutor? Muita gente precisa de ajuda, procura ajuda, mas eu gostaria até que o senhor esclarecesse onde encontrar ajuda, né, para as pessoas que, infelizmente, estão nessa batalha, né, em relação às drogas, mas quais profissionais também fazem parte desse processo do tratamento do dependente químico? O tratamento do dependente químico envolve uma equipe multiprofissional, né? O médico ele não está sozinho nos cuidados a um dependente químico. A gente tem que ter uma equipe formada por médicos, psicólogos, enfermeiros, nutricionistas, educadores físicos. Onde a gente vai ver exatamente esse conjunto de vários profissionais com muita frequência e de acesso relativamente fácil à população são nos CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, né? Mas, na verdade, a gente sabe que não é só no CAPS que a gente vai ofertar tratamento para essas pessoas, até porque muitas vezes ela vai chegar em um determinado quadro que vai exigir um outro tipo de tratamento, um outro tipo de unidade, né? Então, alguém que está sob efeito de uma determinada substância ou alguém que está em abstinência, né, de uma determinada droga, muitas vezes necessita de um hospital geral, como alguém procura, por exemplo, por uma crise de pressão alta ou por um problema clínico qualquer. Então, lá ela vai receber os cuidados clínicos necessários. E ao sair desse momento crítico que pode ameaçar a sua vida, ela vai ser direcionada para determinados locais que façam um tratamento, o acompanhamento da dependência. Casos leves a moderados, eles podem ser conduzidos no CAPS ou então em ambulatórios especializados para atendimento de dependência química, né? Basicamente são ambulatórios formados por psiquiatria e psicologia. Existe também aquelas indicações em que a pessoa vai precisar ser internada, né? Passar por um processo de internamento mais prolongado, exatamente porque são quadros muito críticos.
E a gente vai exatamente encaminhar as pessoas para internamento, aquelas que estejam se colocando em uma situação de risco, né? A dependência química, o padrão de comportamento está fazendo com que ela coloque a sua vida em risco ou a vida de outras pessoas em risco. E aí, nesse caso, ela também vai precisar de um internamento, né? E muitas vezes em um hospital psiquiátrico. Ou então, se ela apresenta um transtorno psiquiátrico que está sendo agravado pelo consumo daquela substância. E aí ela muitas vezes vai precisar de um internamento para poder ter a sua doença mental controlada e, consequentemente, ter um melhor controle também do seu padrão de consumo da droga. E os remédios são eficazes? Mas o senhor vai responder essa pergunta em instantes, porque agora a gente vai para um pequeno intervalo. Mas o Viva Saúde volta já. Não saia daí.